Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Na série Mulheres da Bíblia, vamos hoje aprender um pouco, meditar um pouco sobre uma personagem pouco falada, muito pouco pregado sobre ela, chamada Gomer. Gomer era a esposa de Oséias, esposa essa que tinha um simbolismo do pecado do povo de Israel. O próprio Deus manda que Oséias tome esta mulher como sua esposa. No versículo 2 do capítulo 1, ele diz que quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e traz filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então é algo inusitado, apesar de nós já termos visto os outros profetas, que Deus pede coisas inusitadas. Por exemplo, a Jeremias, Deus pede que ele compre um campo, um terreno, numa terra que já ia ser saqueada, de uma terra que já ia ser devastada, de uma terra onde eles iam ser levados cativos. E Deus manda que ele compre o campo de Anatote. Exemplo também de Isaías, Deus manda ele andar nu e descalço por 3 anos. Ou de Ezequiel, que fez tantos atos proféticos, como de ficar deitado durante 1 ano, numa mesma posição. Então, todos esses simbolismos, esses profetas tiveram que viver na prática, para que o povo visse e entendesse o desenho do que Deus queria falar para o povo. Porque muitas vezes Deus fala, mas nós não ouvimos. Muitas vezes Deus fala através dos seus profetas, através da sua palavra, que hoje é a profecia revelada, mas nós não ouvimos. Então, muitas vezes Deus usa de atos proféticos, como foi o caso de Oséias. Oséias vive um duro simbolismo. Oséias vive na pele o que Deus estava sentindo em relação ao povo. E ele casa com esta mulher que se chama Gomer, que é filha de Diblaim. E o nome Gomer significa completo, acabado, perfeito. Então a mulher tinha um significado de alguém que era completo, acabado, perfeito. Porém, talvez fosse uma mulher muito bela, talvez a sua aparência fosse muito linda, talvez tivesse. Por isso ela tem esse nome de perfeito. Esse nome Gomer também recebeu o primeiro neto de Noé, filho de Jafé, também tinha esse nome, de Gomer, com esse mesmo significado. E Oséias pega essa mulher, casa com essa mulher. Muitos historiadores, muitos pesquisadores da palavra de Deus, muitos estudiosos, eles divergem em opinião em relação a Gomer. Se ele casou com Gomer, se ela já era uma prostituta, ou se ele casou com Gomer, ela era pura e se tornou prostituta. Nós não sabemos ao certo, nem podemos afirmar uma coisa nem outra. Sabemos que Deus mandou ele pegar esta mulher e casar-se com ela. E ao casar-se com ela, ele a amou profundamente. Oséias amou Gomer profundamente. E o primeiro momento do seu relacionamento foi um bom momento. Provavelmente ela também o amou no início. E eles formaram ali um casal. E como casal, eles tiveram o primeiro filho. A Bíblia diz que ela deu a ele, ela concebeu e deu a ele um filho. Versículo de número 3 diz: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então ela deu um primeiro filho a ele, e o próprio Deus escolhe o nome do primeiro filho. O nome do primeiro filho é Jezreel. Jezreel representa o vale de Jezreel, onde a casa de Jeú cometeu muitos crimes, muitos assassinatos, muita violência. Embora houvesse uma profecia dita por Elias, a casa de Jeú, que ele exterminaria todos da casa de Acabe, ele cometeu muita violência. E uma representação que o povo havia cometido muita violência. E o nome Jezreel, que é o nome do primeiro filho de Oséias e Gomer, significa Deus dispersa. Dizendo que aquele povo que há muito vinha
se levantando contra o Senhor, Deus iria dispersar aquele povo, espalhar aquele povo, porque aquele povo não se voltava para o Senhor. E aí eles têm mais 2 filhos. A Bíblia não diz mais que esses filhos eram de Oséias. A Bíblia apenas diz que ela concebeu, nos dando o entendimento que a partir do primeiro filho, ela começou a voltar para a sua vida de prostituições, ou a prostituição começou a entrar no seu coração, e ela começou a praticar o ato do adultério. Mas Oséias, como uma representação do próprio Deus, ele amou esta mulher chamada Gomer. Oséias, o nome Oséias, significa Deus é salvação. E no grego, ele também significa Josué. Deus é salvação e Josué. Josué é o mesmo nome de Oséias. E no grego, significa Jesus. Então, Oséias é uma representação do próprio amor de Deus revelado em Jesus. E Oséias continuou amando essa mulher. Mas essa mulher, quando volta das suas prostituições, ela já volta com o segundo filho, ela volta grávida. E agora nasce o segundo filho. Deus dá o nome desse segundo filho, nasce uma menina. E Deus manda Oséias colocar o nome da menina de Lo-Ruama, que significa desfavorecida, ou sem o favor de Deus. Deus está dizendo para o povo de Israel que se eles continuarem na prática do pecado, se eles continuarem na prática da idolatria, eles serão desfavorecidos do favor de Deus sobre a vida deles. O povo de Israel, eles iam e faziam sacrifícios a Baal, inclusive os homens. Os israelitas, os homens do sexo masculino, eles iam e se prostituíam com prostitutas cultuais para que houvesse colheita, para que a terra produzisse, para que a terra fosse fértil, esquecendo que sol e chuva vêm do Senhor, que a terra produz, porque o Senhor faz com que a terra produza. E eles ofereciam sacrifícios cultuais, se prostituindo com prostitutas cultuais, e ainda comiam os bolos de passas, que eram os bolos oferecidos a Baal, para que a terra produzisse mantimento. Então Deus está dizendo, com o nome da segunda filha de Oséias, que o povo vai perder o favor do Senhor por causa da sua idolatria. Mas essa mulher volta a se prostituir e ela volta a conceber e ela tem um terceiro filho. E agora esse terceiro filho, Deus manda que ele coloque o nome de Lo-Ami. Lo-Ami significa não meu povo. O Senhor está dizendo, eu não quero mais que vocês me chamem de meu povo, porque vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Oh, situação triste do povo de Israel. Mas não é diferente de mim, de você. Eu e você andávamos como ovelhas desgarradas que não tínhamos pastor. Mas um dia Deus nos amou de tal maneira, assim como Oséias amou a Gomer. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu e você fomos comprados por um alto preço. Mas chega um ponto que Gomer já não satisfaz somente em dar uma saída e voltar para casa. Apesar de Oséias continuar amando, apesar de Oséias estar cuidando dos filhos que não eram deles, dos 2 filhos, mais o seu primeiro filho, onde ele passava com aqueles meninos, em vez do menino se chamar Júnior, o menino se chamava não é meu povo, ou seja, não é meu filho. E onde ele passava com o menino, todos sabiam que o menino não era dele, mas mesmo assim Oséias assume, Oséias cuida de Gomer, porque Oséias amou a Gomer. Oséias amava a Gomer com amor puro, com amor sacrificial, com amor que Paulo descreve em 1 Coríntios 13, no versículo 7, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. E Oséias, com este amor por esta mulher chamada Gomer, esperava que ela mudasse, suportava a sua traição, porque ele a amava com um amor incondicional. Porém, um dia,
essa mulher resolve ir embora. E essa mulher vai embora de vez e vai se prostituir com outros amantes. O capítulo 2 descreve tudo isso, que ela vai para outros amantes, ela procura muitos amantes e ela vai em busca de ouro e de prata. E depois o Senhor fala a Osés dizendo: e esqueceram que sou eu o Senhor que dou o ouro e que dou a prata. Ou seja, é o Senhor que nos faz prosperar, é o Senhor que nos dá condições de trabalho, é o Senhor que nos abençoa, é do Senhor que vem toda boa dádiva. E esta mulher, depois de ter sido abandonada, depois de ela ter sido usada pelos seus amantes, depois dos seus amantes fazerem tudo o que quiseram com ela, depois eles desprezam essa mulher, e agora essa mulher foi vendida no mercado de escravos. Está em uma vitrine de mercado de escravos para ser vendida. E a Bíblia diz que Oséias, nessa representação desse amor de Deus que nos comprou, Paulo escrevendo aos Filipenses diz que Jesus riscou a cédula, ou seja, pegou a nota promissória que havia contra mim e contra você, aleluia, e ele rasgou, cravou na cruz e nos justificou. Jesus nos comprou por alto preço. Oséias compra Gomer. Gomer estava como uma escrava tão desqualificada e tão desvalorizada que o preço médio de um escravo aqui no Antigo Testamento eram 30 moedas, mas ele compra Gomer por 15 moedas, por 15 ciclos. Ele compra Gomer, que estava ali para ser vendida naquele mercado de escravos. Ele compra ela por 15 moedas e por um efa de cevada. A cevada era usada para a ração dos cavalos, ou seja, essa mulher já não tinha valor nenhum. Mas Oséias compra esta mulher de volta, leva para sua casa e manda ela passar por um processo de purificação. Ele diz que ela vai ficar sem se prostituir, sem possuir homens, sem possuir homem algum, e ele também vai ficar purificado para até ter o encontro com ela. Isso também fala para mim, para você, hoje, comprados pelo sangue de Jesus, comprados pelo sangue de Cristo, não mais escravos, mas agora, aleluia, somos a noiva prometida do Cordeiro. O noivo virá e ele levará uma noiva pura ao seu encontro. Assim como Oséias diz para aquela mulher: fica aí, se purifica por muitos dias, até que eu tenha um encontro contigo. O noivo diz para mim e para você: se mantenha pura até que eu volte. Aleluia. Se mantenha pura, seja uma noiva pura, se mantenha limpa, adornada, esperando pelo noivo. Porque o noivo virá e nos levará para ele mesmo. Leia o livro de Oséias e você vai ver que amor extraordinário, o amor de Deus. É no livro de Oséias que você vai encontrar, no capítulo 6, que o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Aprenda a buscar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a se encher da presença da palavra de Deus, para que você abandone as suas práticas pecaminosas e se junte e espere o noivo que virá buscar uma noiva pura, imaculada, adornada para se encontrar com o noivo. Oséias amou a Gomer, no simbolismo de que Deus amou o seu povo. Apesar do seu povo ter se prostituído com outros deuses, cada vez que o povo saía ao encontro de outros deuses, cada vez que o povo se ajoelhava. O texto aqui de Oséias tem um versículo que diz que eles continuavam beijando os bezerros, ou seja, faziam pequenos bezerros ainda de ouro, desde a prática lá de Moisés, quando Arão faz o bezerro, eles ainda continuavam fazendo isso e esqueciam o Senhor. E todas as vezes que eles beijavam esses ídolos, o Senhor se sentia como Oséias, traído, rejeitado, trocado. O primeiro mandamento diz: não terá outros deuses além de ti, só a teu Deus adorarás. Deus não te divide com ninguém. O Senhor não divide você com ninguém. O Senhor lhe quer inteiro, íntegro diante dele, corpo,
alma e espírito precisam estar diante do Senhor em adoração, em amor, em gratidão por tudo o que Ele tem feito. Deus não divide a glória dele com ninguém, mas Ele também não divide a sua adoração. Tudo que ocupar o seu coração no lugar de Deus é um ídolo. Tudo que estiver no seu coração, que tem prioridade a Deus, é um ídolo. É a mesma coisa que Gomer fez. Talvez você ouvindo esse vídeo, você tenha dito, que mulher horrível. Talvez enquanto você escuta esta palavra no seu coração, você tenha pensado, mas menino, como é que esse José ainda quer essa mulher? Por que ele não abandona essa mulher? Porque Deus não abandonou a mim e a você. Talvez você mesmo já tenha se prostrado diante de outros deuses. Ou talvez você nunca tenha se prostrado, mas no seu coração existem altares edificados a outros deuses que não é o Senhor. Talvez um filho, marido, você mesmo. Talvez a profissão. Tem gente que idolatra o cabelo. E Deus está te dando a oportunidade, através dessa palavra, de purificar o seu coração para esperar o encontro com o noivo. Eu e você éramos escravos, mas nós fomos comprados pelo precioso preço, o preço do sangue de Jesus. Fomos justificados, purificados e precisamos nos manter como igreja adornada, limpa e purificada para esperar pelo noivo. Deus abençoe sua vida. Que esta palavra fale ao seu coração como ela falou ao meu coração. Que esta palavra queime no seu coração, em que você, a partir do exemplo de Gomer, você perceba que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que esta palavra hoje gere fé no seu coração, reconhecimento de quem é o Senhor, do preço que Ele pagou por você e por mim, e por isso nós temos acesso à sua presença. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, seu ministério. E que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação.